Um Volkswagen Polo com acabamento elevado de repente custa mais de 15 mil euros a mais, só porque tem algumas mudanças estéticas. Um Mercedes com motor Renault ainda é vendido pelo preço de um carro de luxo. E um Peugeot supostamente sofisticado acaba sendo um Citroën quase sem modificações, com faróis chamativos, cobrando 20 mil euros a mais. Investiguei o verdadeiro contexto, plataformas compartilhadas, diferenças mínimas na fabricação e estratégias de preços direcionadas usadas pelos maiores fabricantes da Europa. Isso revela padrões que podem mudar permanentemente sua percepção dessas marcas. Porque não se trata apenas de design, mas de cálculos concretos que os consumidores frequentemente ignoram. Um modelo, na verdade, utiliza mais de 80% de componentes idênticos a uma versão que custa metade do preço. Outro carro usa um motor que foi recolhido em 12 países devido a sérios problemas técnicos, mas ainda é vendido a um preço mais alto. E o terceiro exemplo? Um suposto modelo de desempenho promovido como primeiro produto original de uma submarca construída artificialmente, sem ser melhor do que o veículo no qual se baseia. Além disso, tais estratégias são frequentemente mascaradas por campanhas de marketing que alimentam as emoções enquanto ocultam os fatos técnicos. Vamos começar com o que pode ser considerado o maior erro da Volkswagen no campo da mobilidade elétrica, o ID.3. Oficialmente, seu preço inicial é de cerca de 33.300 euros, subindo para 44 mil euros nas versões mais equipadas. Era para ele redefinir o prazer de dirigir em um carro elétrico, mas a realidade foi diferente. Os compradores da primeira geração, sem querer, tornaram-se cobaias de um software inacabado e pagaram preços exorbitantes por ele. A extensão do problema já era evidente no lançamento do produto. 10 mil veículos tiveram que ser estacionados em um estacionamento em Zwickau apenas para receber atualizações urgentes. Clientes que investiram 40 mil euros ficaram sem funções básicas. O prometido head-up display de realidade aumentada não funcionou, o Travel Assist causou erros de frenagem perigosos e o sistema de infoentretenimento travou quase diariamente. Fóruns alemães documentaram mais de 300 erros de software diferentes apenas no primeiro ano. E agora o verdadeiro escândalo. Enquanto o ID.3 tinha dificuldades com funcionalidades básicas, o Golf 8 oferecia mais qualidade, tecnologia confiável e menos preocupações com a autonomia, a um preço inicial de 28.500 euros. Dependendo do equipamento, era entre 5.000 e 15.000 euros mais barato e também tinha uma construção mais sólida. Mesmo assim, a Volkswagen lançou o ID.3 em massa no mercado, apoiada por subsídios governamentais que ocultavam os altos preços. Uma análise dos cálculos deixa isso ainda mais claro. A bateria com 58 kWh custa apenas entre 6.000 e 6.700 euros, a um preço de mercado de cerca de 150 euros por kWh. Incluindo motor, interior e plataforma, os custos reais de produção giram em torno de 18.000 a 20.000 euros. Mesmo com os custos de desenvolvimento e as margens de lucro, o preço de venda é alto demais. Os primeiros compradores, portanto, pagaram para assumir o controle de qualidade da Volkswagen. Somente o facelift de 2023 resolveu muitos dos problemas. Mas os compradores originais pagaram o preço integral apenas para servir como testadores não remunerados. Não é de se surpreender que os números de vendas estejam caindo, enquanto modelos da Coreia e da China são mais baratos, mais confiáveis e muitas vezes, mais bem equipados. E isso é só o começo. Seguem mais 8 exemplos em que melhorias de marca e truques de plataforma custam milhares de euros aos clientes, incluindo um Mercedes que, tecnicamente, nada mais é do que um Renault disfarçado. O Mercedes Classe A é sem dúvida o exemplo mais claro de quão distante o marketing premium pode estar da realidade. A partir de 38 mil euros, e chegando facilmente a 50 mil euros com extras, você está pagando principalmente pela estrela no capô, não por uma engenharia única. Sob o capô de muitas versões, não há um motor Mercedes puro, mas sim uma unidade desenvolvida em conjunto com a Renault e a Nissan. Os modelos A160, A180 e A200 contam com um motor designado M282. Tecnicamente, ele se baseia na mesma arquitetura encontrada em um Renault Clio ou um Nissan Juke. Embora a Mercedes monte algumas unidades em sua própria fábrica em Coleda, a base continua sendo um projeto da aliança Renault-Nissan. Embora o Classe A seja baseado na plataforma MF-ATIO da empresa, isso não esconde as economias notáveis em outras áreas. A transmissão de dupla embreagem e 7 marchas é da Getrag Magna, fornecedora que também fornece componentes semelhantes para outras marcas.
Medidas de redução de custos também estão sendo tomadas no interior, especialmente nas versões de entrada. Os plásticos utilizados estão longe do que a Mercedes estabeleceu como padrão há apenas 10 anos. De acordo com análises de jornalistas especializados alemães, os custos reais de produção dos modelos básicos estão entre 14.000 e 16.000 euros. Mesmo assim, a Mercedes cobra mais que o dobro, e, portanto, lucra enormemente com o apelo de seu logotipo. É exatamente por isso que o Classe A é uma das séries de modelos mais lucrativas da marca, não por ser excepcional, mas porque vende modelos médios como exclusivos. Isso também se reflete na prática. Muitas empresas de táxi na Europa optam deliberadamente pelo Classe A. Não por sua sensação de luxo, mas porque ele combina a tecnologia simples da Renault com o alto valor de revenda da Mercedes. Para esses profissionais, o Classe A é simplesmente um veículo de trabalho sólido e sem graça, com um logotipo de prestígio. E é justamente aí que reside a verdadeira ironia. Para a maioria dos compradores, o Classe A é um sonho de luxo, mas para os apreciadores, é apenas um meio-termo inteligentemente embalado. O Série 2 Active Tourer é talvez a maior traição da BMW aos seus valores fundamentais. Com um preço inicial de cerca de 39.900 euros e versões bem equipadas que ultrapassam os 55.000 euros, este modelo incorpora tudo o que a BMW outrora ridicularizou. Em vez de puro prazer de dirigir, ele oferece puro prazer de ganhar dinheiro. Construído sobre a plataforma UKL Tufaar, desenvolvida especificamente para veículos com tração dianteira, o Active Tourer se afasta do DNA que distingue a BMW há décadas. A série Mini e o BMW X1 também compartilham a mesma base, mas pelo menos não pretendem ser um carro para motoristas. O Active Tourer incorpora o emblema da BMW a um MPV com personalidade de van, e, por isso, alcança preços que, de outra forma, seriam associados à verdadeira esportividade. A maioria das versões é equipada com motores de 3 cilindros que soam mais como máquinas agrícolas do que como carros premium. O B38 de 1,5 litro chacoalha, vibra e zumbi, lembrando constantemente que você comprou um BMW barato, só que ele é tudo menos barato. Quase 40.000 euros por um veículo que é essencialmente um mini Clubman alto com portas de correr práticas. Até os fãs mais fervorosos da BMW estão detonando o Active Tourer nos fóruns. Muitos o chamam, em tom de brincadeira, de Shame Tourer. Ele dirige como um Volkswagen Touran, mas custa 10.000 euros a mais. A direção parece entorpecida, a dirigibilidade lembra a de uma van, e a única coisa que é verdadeiramente BMW é o logotipo e o preço. As margens de lucro revelam o verdadeiro propósito do veículo. Devido à sua estreita relação com a Mini, os custos de produção são significativamente reduzidos. Mesmo assim, a BMW cobra um preço adicional elevado. Especialistas do setor estimam a margem bruta em 25% a 30%, superior à de modelos com motoristas reais, como o Série 3. Isso não se deve à superioridade do Active Tourer, mas sim ao fato de os compradores estarem dispostos a pagar pelo logotipo redondo, mesmo que a tecnologia por trás dele seja pouco superior à média. O Audi Q2 é provavelmente o exemplo mais cínico de manipulação de emblemas em todo o grupo Volkswagen. Com um preço inicial de 35.000 euros e versões bem equipadas custando até 45.000 euros, você está pagando valores exorbitantes por um carro que, em sua essência, nada mais é do que um Volkswagen Polo sobre pernas de pau com uma dianteira mais agressiva. Tecnicamente, o Q2 é baseado na plataforma MQAENS, uma versão ligeiramente alongada da base ao do Polo. A distância entre eixos é de 2.601 mm, em comparação com 2.564 mm do Polo. A diferença, apenas 37 mm. A Audi cobra um acréscimo de 15.000 euros por exatamente esses poucos centímetros. Motores, transmissões e componentes do chassi vêm quase inteiramente do depósito de peças compartilhado do grupo. E pelo que você está realmente pagando? Um pouco de plástico nos arcos das rodas, uma grade remodelada e o chamado Virtual Cockpit, um display TFT cuja produção custa à Audi cerca de 400 euros, mas custa ao cliente mais 2.000 euros. O interior é dominado por plásticos que parecem mais premium até mesmo em um Golf, quanto mais em um Audi tradicional. Jornalistas automotivos costumam apontar que a qualidade dos materiais é simplesmente decepcionante para esse preço. A existência do Q2 serve apenas para lucrar com clientes com uma queda por prestígio, pessoas que querem muito as 4 argolas na grade, mas não podem comprar um Audi, de verdade. É o equivalente automotivo do chaveiro de uma marca de luxo.
você se presenteia com um pedaço da sua imagem porque não pode comprar a bolsa. Só que este chaveiro custa 40.000 euros e anda como um carro compacto comum. Os números de vendas demonstram o sucesso deste conceito. O Q2 supera o significativamente mais honesto Audi A1 em uma proporção de 3:1, embora ambos sejam tecnicamente quase idênticos, exceto pelo fato de o Q2 ser cerca de 40% mais caro. Assim, os compradores estão literalmente pagando 15.000 euros por um acabamento de plástico e pelo direito de dizer, eu dirijo um SUV Audi. A Peugeot cobra até 40.000 euros pelo 408 e o apresenta como uma espécie de crossover fastback de luxo. A realidade é diferente. Ele se baseia na antiga plataforma EMP 2, usada por mais de 20 outros modelos Stellantis, é equipado com um motor com deficiências conhecidas e custa o máximo que pode parecer um destaque técnico, embora não ofereça nada de especial em sua essência. A base EMP2 também sustenta o Citroën C5 Aircross, o Opel Grandland, o DS7 e até mesmo o Fiat Ulysse. Tecnicamente, são veículos praticamente idênticos, com carrocerias diferentes. A plataforma, no entanto, remonta a 2013, com mais de uma década de existência. Isso significa que os compradores pagarão preços em 2025 por uma tecnologia muito obsoleta. O verdadeiro escândalo, no entanto, diz respeito ao motor de 3 cilindros PureTech de 1.2. Este motor é famoso por sua correia dentada imersa em óleo, que se degrada e falha muito rapidamente. Associações de consumidores francesas já compilaram milhares de falhas documentadas. A Peugeot teve que emitir recalls e estender garantias diversas vezes, e ainda assim continua a instalar esse sistema problemático em dezenas de milhares de veículos. O design do 408 agrava ainda mais esses problemas. A linha do teto fastback resulta em menos espaço para a cabeça na traseira, um porta-malas menor e visibilidade traseira limitada. Consequentemente, os compradores pagam mais por menos utilidade. A única coisa que diferencia o 408 de seus irmãos de plataforma é a linha do teto, que reduz a praticidade no dia a dia, mas aumenta os custos. É o equivalente automotivo de moda antes da funcionalidade, só que a moda aqui é questionável e o preço é exorbitante. Especialistas do setor relatam que a Stellantis está promovendo o 408 maciçamente porque as margens de lucro são excepcionalmente altas. A plataforma e muitos componentes estão há muito tempo depreciados, os custos de desenvolvimento são mínimos, e ainda assim eles cobram preços premium. O resultado: lucro líquido com a reciclagem da plataforma e com a manipulação da marca. O Renault Arcana simboliza tudo o que há de errado no marketing de SUVs modernos. Pegue um modelo crossover convencional, coloque nele um teto coupé que arruína sua usabilidade no dia a dia, e cobre 35.000 euros por ele. Aqui, a aparência prevalece sobre a praticidade, a um preço quase inimaginável para um Renault. O modelo europeu é fabricado na Coreia do Sul sobre a plataforma CMF-B, a mesma que sustenta o Renault Captur e o Clio. A Renault quer criar a impressão de que a linha curva do teto torna o carro especial. Na realidade, você simplesmente recebe um Captur com menos espaço para a cabeça e um porta-malas menor. Tecnicamente, os veículos são quase idênticos, mas a Renault cobra um acréscimo de 8 a 10.000 euros, apenas pelo privilégio de comprometer a praticidade. O sistema híbrido E-Tech, exclusivo da empresa, aumenta o preço em mais 6.000 euros. Teoricamente, a economia de combustível é esperada, mas a economia mal chega para recuperar os custos adicionais. A tecnologia também parece complexa, 2 motores elétricos combinados com uma transmissão de embreagem especial, o que já revelou problemas iniciais de confiabilidade em fóruns. Os compradores estão, portanto, pagando preços exorbitantes pela tecnologia de primeira geração, e de um fabricante que não é exatamente conhecido por sua robustez elétrica. As verdadeiras raízes do problema também são evidentes na qualidade de construção. As folgas são inconsistentes, os plásticos internos parecem duros e baratos, e embora o sistema de infoentretenimento tenha sido aprimorado, não atinge a qualidade dos concorrentes. Jornalistas automotivos franceses relatam inúmeros defeitos, peças de acabamento que se soltam, portas que ficam tortas e rangidos que aparecem após um curto período de tempo. O Arcana não existe porque o mercado precisava de um derivado menos prático do Captur. Ele existe porque os SUVs coupé estão na moda e têm preços mais altos. A Renault está explorando impiedosamente essa tendência, esperando que os compradores não percebam que estão, essencialmente, pagando preços altos por tecnologia comum com utilidade reduzida. O Cupra Formentor é essencialmente o projeto roupa nova do imperador do mundo dos SUVs de alto desempenho.
Com preço inicial de 35 mil euros, chegando a 60 mil euros na versão topo de linha VZ5, ele pretendia representar o primeiro modelo independente da marca Cupra, e é justamente aí que suas fraquezas se tornam aparentes. Não é notavelmente mais rápido nem oferece dirigibilidade superior em comparação com os modelos SEAT nos quais se baseia. Simplesmente custa mais, sem realmente entregar mais. Tecnicamente, o Formentor é baseado na plataforma MQB Evo, amplamente utilizada em todo o grupo Volkswagen. É intimamente relacionado ao Seat Ateca e ao Seat Leon. A Cupra adiciona um design mais agressivo, detalhes na cor cobre e bancos esportivos, e cobra entre 8 mil e 15 mil euros a mais por isso. Em sua essência, é uma mistura de pacote de carroceria e estratégia de marca, embalado como desempenho. Os modos de condução do Cupra são particularmente reveladores. Embora alterem as características do pedal do acelerador, o comportamento das trocas de marchas da transmissão e a assistência de direção, as diferenças permanecem mínimas. Com a suspensão não adaptativa, nada muda, independentemente do modo selecionado. O resultado é puro teatro de performance, a ilusão de uma dinâmica esportiva sem nenhuma diferença real na tecnologia por trás dela. A versão VZ5 com o lendário motor de 5 cilindros da Audi é a prova mais clara. 60 mil euros por um carro mais pesado e menos sofisticado que um Audi S3, enquanto a Cupra afirma ser uma marca independente. O motor é superior porque vem da Audi, mas o resto do carro não cumpre essa promessa. Parece um motor Ferrari em um Ford, que depois é vendido a preços de Ferrari. A Cupra afirma ter se separado da Seat, mas, na realidade, é um departamento de marketing com um novo logotipo. Sem plataformas proprietárias, sem motores exclusivos, exceto pelos motores emprestados da Audi. Sem proezas especiais de engenharia, apenas componentes de série do grupo VW, aprimorados com design esportivo e vendidos a preços premium. Para compradores que acreditam que alguns detalhes na cor cobre significam desempenho real. O Mini Countryman é uma contradição sobre rodas. Com um preço inicial de cerca de 39 mil euros e versões topo de linha custando até 55 mil euros, ele não é nem mini, nem verdadeiramente britânico. É fabricado em Leipzig na plataforma UKL da BMW, essencialmente um crossover alemão com um visual britânico, vendido a preços de BMW por uma reivindicação de prestígio que, na realidade, não existe. Tecnicamente, o Countryman compartilha quase tudo com o BMW X1 e o X2, os mesmos motores, transmissões idênticas e um conceito de chassi comparável. Mas enquanto a BMW honestamente posiciona o X1 como um carro familiar prático, a Mini continua afirmando que o Countryman incorpora a herança da marca. Na realidade, porém, é um SUV grande e pesado, cuja dinâmica não tem absolutamente nada em comum com a sensação ágil e de kart dos Minis clássicos. O preço é particularmente impressionante. Um Countryman Cooper S custa mais do que um Volkswagen Tiguan com motorização semelhante, que também oferece significativamente mais espaço. Os compradores aqui estão pagando principalmente por recursos de design nostálgicos, do interior retro às lanternas traseiras com a bandeira do Reino Unido. No entanto, a herança automobilística britânica, que a Mini promove agressivamente, parece um conto de fadas de marketing. Afinal, o carro é construído por operários alemães em uma fábrica alemã. E a tendência continua. Futuras gerações do Countryman também sairão da linha de produção na China, por meio da joint venture Spotlight Automotive, entre a BMW e a Great Wall Motors. Embora os modelos europeus já venham de Leipzig, a diluição da marca já foi concluída há muito tempo. Mini, agora significa apenas o que a BMW fabrica atualmente: SUVs compactos caros com visual retro. O verdadeiro contexto é claro: a BMW queria distribuir os custos de desenvolvimento da plataforma UKL pelo maior número possível de modelos, e a Mini precisava desesperadamente de um SUV para se manter relevante no mercado. O resultado é um veículo que vende a preços altos, embora seja essencialmente apenas um pacote de estilo baseado em uma arquitetura compartilhada. Os compradores não estão pagando pela tradição britânica, mas por uma imagem que há muito tempo existe apenas em faixas publicitárias, e por um carro grande demais para ser chamado de Mini e caro demais para realmente fazer sentido. O DS7 Crossback, agora simplesmente chamado de DS7, é a farsa mais ambiciosa da Stellantis, uma tentativa de criar uma marca de luxo do zero. A partir de 45 mil euros e chegando a 65 mil euros totalmente equipado, ele nada mais é do que um Peugeot 308 com um disfarce exagerado, vendido a preços que ofendem o senso comum.
Tecnicamente, o DS7 é baseado na plataforma MP2, que compartilha com o Peugeot 308, o Citroën C5 Aircross, o Opel Grandland e outros modelos do grupo. Os motores, transmissões e a maioria dos componentes mecânicos são idênticos. A diferença está na aparência: faróis de LED espetacularmente dispostos que agem como um show de luzes quando destravados. Um relógio BRM que se destaca do painel, embora notoriamente propenso a quebrar. E bancos com um suposto design de pulseira, essencialmente de couro comum com costuras chamativas. A suspensão com scanner ativo da DS, que usa uma câmera para escanear a estrada à frente de forma preditiva, é certamente uma tecnologia interessante. Mas mesmo isso não é exclusivo. O Citroën C5 Aircross, mais barato, tem um sistema muito semelhante, comercializado lá como suspensão de conforto avançada. Mesma ideia, implementação semelhante, exceto que a DS cobra um valor consideravelmente mais alto por isso. A encenação política também faz parte do marketing. O uso de um DS7 blindado pelo presidente Macron visa conferir dignidade ao carro. Mas um carro não é automaticamente um objeto de prestígio só porque um chefe de Estado é conduzido por ele, assim como você não se sente presidencial se beber o mesmo café. O objetivo aqui é apenas atrair compradores preocupados com status que não podem pagar por marcas como Audi, BMW ou Mercedes. Os números de vendas revelam a realidade. A DS luta pela sobrevivência em toda a Europa e o futuro da marca é incerto. O DS7 está preso numa terra de ninguém, caro demais para os clientes tradicionais da Peugeot, não especial o suficiente para os verdadeiros compradores premium. Não consegue competir com marcas de luxo estabelecidas em termos de qualidade, tecnologia ou imagem. No fim das contas, continua sendo um produto pseudo-premium, um carro que só engana aqueles que buscam desesperadamente um toque de exclusividade. Esses 9 veículos representam o cúmulo do cinismo na indústria automobilística moderna. O compartilhamento de plataformas em si não é nada de errado, pode reduzir custos e aumentar a confiabilidade. Mas quando os fabricantes o utilizam para transformar carros comuns em produtos premium, superfaturados, por meio de marcas e truques de marketing, ele se torna enganoso. Os números reais falam por si. Analistas do setor estimam que o compartilhamento de plataformas reduz os custos de desenvolvimento em 20% a 30%. No entanto, essas economias quase nunca chegam aos compradores. Em vez disso, as marcas criam diferenças artificiais por meio de design, equipamentos e campanhas publicitárias, e então cobram preços mais altos por veículos que são tecnicamente quase idênticos. Há muitos exemplos. O Volkswagen ID3 obrigou seus primeiros compradores a trabalhar como testadores de software. O Mercedes Classe A usa motores Renault, mas é vendido a preços Mercedes. O BMW Série 2 Active Tourer contradiz tudo o que a marca representava. E o Audi Q2 nada mais é do que um Polo com uma roupagem diferente. Todos esses casos demonstram uma coisa: as margens de lucro contam mais do que o valor real, enquanto a lealdade e a ignorância dos clientes à marca são descaradamente exploradas. Mas o mercado está começando a punir essas fraudes. Os valores de revenda desses carros pseudo-premium estão caindo significativamente mais rápido do que os de modelos originais da marca. Um Audi Q2 perde mais valor do que um Audi A3. O DS7 está se desvalorizando como um Peugeot, e não como um carro de luxo. A verdade está prevalecendo, e os clientes estão começando a olhar mais de perto. A solução é simples: compre o carro honesto, não a versão com emblemas exagerados. Um Koda Kamiq é tecnicamente quase idêntico ao Audi Q2, mas custa cerca de 12 mil euros a menos. Um Citatec oferece os mesmos fundamentos do Cupra Formentor, só que sem o falso exibicionismo. E um Peugeot 308 faz exatamente o que um DS7 faz, por 20 mil euros a menos. Cada compra de um produto com emblemas superfaturados incentiva os fabricantes a continuarem fazendo isso. Mas cada decisão informada por uma relação custo-benefício real dá o exemplo. A indústria automobilística europeia precisa reaprender que o respeito pelos clientes é mais valioso do que a exploração por meio do marketing. Agora é a sua vez. Qual foi a sua pior experiência com a engenharia de emblemas? Qual recurso de plataforma mais te incomodou? Compartilhe nos comentários, eu leio todas as mensagens. E se este vídeo te ajudou a economizar dinheiro em um carro falsificado caro, inscreva-se no canal para mais verdades ainda mais cruas sobre carros. Na próxima semana, revelarei os 7 veículos europeus projetados intencionalmente para apresentar problemas após o término da garantia. O número 3 é tão notório que oficinas independentes relutam em consertar. Você não vai querer perder.